Bom, para que nós possamos compreender como atuam os cardiotônicos, nós vamos falar aqui da digoxina, é importante a gente rever o conceito de polarização e despolarização de membrana. Então, nessa ilustração, está mostrando aqui, representando um neurônio e a membrana do neurônio. Nós observamos que existe uma polaridade na membrana desse neurônio. Então, nós temos aqui do lado externo da membrana cargas positivas e no lado interno cargas negativas. Isso não significa que aqui fora da célula apresente apenas íons positivos. Não é assim. E aqui dentro só íons negativos. Não. Significa que aqui fora existe uma proporção de cargas positivas, íons positivos, muito maior do que de íons negativos. E dentro da célula, o inverso. Tem uma proporção muito maior de cargas negativas, de íons negativos, do que de íons positivos. Então, nós dizemos que a membrana, em repouso, tá, ela apresenta polaridade, ela está polarizada. Então, nós chamamos isso aqui de potencial de repouso ou potencial de membrana. Quando o neurônio, por exemplo aqui, o neurônio, ele é estimulado, nessa membrana da célula existem canais de sódio que vão se abrir e o sódio vai entrar na célula através desses canais. E aí vai haver uma despolarização. Aqui dentro vai ficar positivo. Isso gera uma corrente elétrica que, no caso aqui do neurônio, vai se propagar nesse sentido, do corpo neuronal para as terminações, como observem aqui. Então, lógico que depois que esse impulso é propagado, a membrana se repolariza, volta ao que era antes. Então, esse sódio vai ter que sair para que essa membrana seja repolarizada. Então, é assim que ocorre o impulso, impulso nervoso, por exemplo, em um neurônio. Então, a membrana da célula ela vai ser despolarizada, mas depois ela é repolarizada com a saída desse sódio. Então, para nós entendermos como, por exemplo, a digoxina atua, é importante que nós compreendamos isso. A digoxina ela é uma droga, como nós vamos ver aqui, que é usada para tratamento de insuficiência cardíaca congestiva. Na insuficiência cardíaca congestiva, nessa doença, o coração ele não consegue bombear o sangue com força, com tônus suficiente para que esse sangue circule pelo organismo de forma correta. Então, esse sangue ele começa a ficar congestionado nos vasos, daí o nome da doença, insuficiência cardíaca congestiva. Como o sangue começa a circular mais lentamente, e isso causa essa congestão, é comum o paciente apresentar edema generalizado. Então, o organismo dele, os rins, começam a reter sódio e água. Então, é muito comum a digoxina, por exemplo, no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, começar a reter líquidos. Tá? E aí é por isso que com isso, nessa doença, além da digoxina, é comum usar a digoxina associada com diurético para que o paciente perca líquido, tá? Para evitar essa retenção de líquido. Então vamos ver como que essa digoxina atua, para depois falar das outras propriedades dela. Então esse esqueminha que eu montei aqui, ele vai ser útil para compreendermos como que a digoxina atua. Como eu disse anteriormente, quando a membrana de uma célula é estimulada, os canais de sódio se abrem e o sódio entra, e aí a membrana despolariza.
No caso, depois, esse sódio vai sair para que a membrana seja repolarizada. Um dos mecanismos que isso acontece é com o funcionamento de uma proteína transportadora chamada sódio-potássio ATPase. Esse ATPase significa que para que essa proteína funcione, há gasto de energia. Bom, como que essa proteína funciona? Ela joga para fora, transporta para fora da célula 3 íons sódio em troca da entrada de 2 íons potássio. Então, cada vez que ela faz isso, vocês haverão de concordar que aqui dentro da célula vai ficando cada vez com menos cargas positivas. Saem 3, entram 2, saem 3, entram 2. E aí a membrana acaba sendo repolarizada. Então, as drogas, a digoxina que eu estava falando, é uma droga que vai inibir essa proteína transportadora. Ao inibir essa proteína transportadora, o sódio não consegue mais ser trocado pelo potássio. É lógico que se o fármaco bloquear essas proteínas, todas essas proteínas transportadoras das células, de forma permanente, de forma por um tempo muito grande, o coração, no caso, para. Né? Por quê? O sódio tem que sair, o potássio entrar, a membrana tem que se repolarizar para que a musculatura cardíaca relaxe, para que depois ela sofra um novo estímulo, contraia novamente, e assim sucessivamente. Então, quando você inibe essa proteína transportadora, esse sódio começa a se acumular na célula, e aí então ele começa a ser trocado por cálcio. Então, existe uma outra proteína transportadora que vai fazer a troca de sódio por cálcio. A proporção de carga continua igual. Essa proteína vai transportar 3 íons sódio para fora da célula em troca da entrada de cálcio. Então, o balanço aqui de cargas continua igual. Saem 3, entram 2. Só que agora o que está entrando é cálcio. Isso vai causar um aumento de cálcio dentro da célula cardíaca, na célula muscular cardíaca. Isso vai aumentar a força de contração do músculo cardíaco. Tá? Então, essa droga ela tem uma ação cardiotônica. Ela aumenta a força de contração do músculo cardíaco. Então, isso está escrito aqui. Tá? O que eu falei está escrito aqui. Atua por inibir a sódio-potássio ATPase nas células do músculo cardíaco, aumentando assim as concentrações de sódio dentro da célula, o qual passa a ser trocado por cálcio. O aumento de cálcio aumenta a força de contração do miocárdio, do músculo cardíaco. O problema dessa droga é que ela tem um baixo índice terapêutico. Isso significa que a dose usada no tratamento é muito próxima da dose tóxica. Ela é administrada por via oral. E essa toxicidade ela é aumentada quando há uma hipocalemia. Hipocalemia quer dizer pouco potássio no sangue, também conhecido como hipopotassemia. Tá? Então, essa hipocalemia aumenta o efeito da digoxina e, portanto, faz com que ela se torne perigosa, porque ela tem baixo índice terapêutico. Vamos entender por que essa hipocalemia aumenta a toxicidade da digoxina. Mas antes disso, vale ressaltar que é comum o paciente associar a digoxina com diurético, e nós vamos ver depois, nas próximas aulas, que os diuréticos usados aqui, eles promovem perda de potássio na urina. Então, os diuréticos podem causar essa hipocalemia. Nossa, mas aí vai prejudicar, vai aumentar o risco de intoxicação? Sim. Por isso o paciente tem que ser monitorado
com uma certa frequência. Dosar os íons, sódio, potássio, cálcio, os íons no sangue no organismo. E o paciente tem que também ser comunicado que, caso ele perceba que está apresentando cansaço muscular, fadiga muscular, cãibras, isso são sinais de hipocalemia. São sinais de hipocalemia. E aí ele deve procurar ajuda médica, porque isso é perigoso. Então vamos entender por que essa hipocalemia aumenta a toxicidade da digoxina. Eu disse aqui que a digoxina inibe essa proteína transportadora. Quando eu digo que uma droga inibe uma proteína transportadora, ou bloqueia um canal, ou independente do mecanismo pelo qual ela age, é importante ressaltar o seguinte, que no caso, quando eu digo que a digoxina inibe a proteína, nós temos que imaginar que na membrana da célula existem várias proteínas iguais a essa. E a droga vai inibir algumas, não todas. Tá? Então, algumas dessas proteínas nessa célula que sofreu a ação da droga vai continuar fazendo essa troca de sódio por potássio. É lógico que para que essa proteína transportadora faça essa troca, é necessário que haja potássio para ser trocado por sódio. Se o paciente está apresentando hipocalemia, falta de potássio no sangue, não haverá potássio para ser trocado por sódio, e aí mesmo aquelas proteínas transportadoras que ainda estejam funcionando, essas proteínas sódio, potássio, ATPase, aquelas que estavam funcionando, param de funcionar também. E aí pode causar uma intoxicação do coração, uma parada cardíaca, inclusive, arritmias. Então, os efeitos colaterais que podem ocorrer com essa droga, os mais comuns são esses. Arritmias cardíacas e parada cardíaca, isso é mais frequente em casos de hipocalemia. Anorexia, perda de apetite, náuseas e vômitos, dor de cabeça, sensação de cansaço, apesar de que isso já é um efeito, um sintoma da doença, né? Confusão, a pessoa pode ficar confusa, ficar com a visão turva, visão embaçada, alteração na percepção de cores, então ele pode ter dificuldade de diferenciar determinados tons de cores. E alguns pacientes relatam que quando eles focam um objeto escuro, eles veem um halo de luz ao redor desse objeto. Então ele tem que ser informado de que isso é um efeito que a droga pode causar. Senão ele vai achar que está com algum problema mais sério.